Deixa eu te contar sobre dois amigos que viveram situações quase idênticas. Carlos e Marcos, os dois cristãos, os dois oravam, os dois tinham um sonho parecido. Carlos queria um emprego específico. Orou, se preparou, fez tudo certo. E não foi chamado. Esperou mais. Nada. Ficou com raiva. Começou a questionar Deus. Por que tu me preparaste para isso e não me deste? Acabou amargando, aceitando qualquer coisa só para sair do lugar e carregando uma mágoa que ficou por anos. Marcos passou pela mesma coisa. O emprego que queria não veio, mas em vez de concluir que Deus havia falhado, ele fez uma pergunta diferente. Não, por que não veio? Mas, para onde estou sendo levado? E essa pergunta mudou tudo, porque ela abriu os olhos dele para um caminho que ele nunca teria enxergado se a primeira porta houvesse aberto. 3 meses depois, uma oportunidade completamente diferente apareceu, num setor que ele nunca havia considerado, com um propósito que foi muito além do que aquele primeiro emprego jamais poderia ter dado. Carlos ficou preso na porta fechada. Marcos seguiu o redirecionamento. E só um dos dois chegou ao lugar que Deus havia preparado. A diferença não foi a fé, foi a pergunta que cada um fez diante do não. Eu preciso ser honesto com você aqui, porque eu já fui o Carlos dessa história. E durante muito tempo achei que estava certo em ser ele. Afinal, eu havia orado, havia me preparado, havia acreditado. E quando a porta não abriu, a conclusão mais fácil foi culpar Deus. Lembro de um período específico em que pedi algo com todo o coração, com toda a fé que eu tinha, e não veio. E eu fiquei com aquela porta fechada na frente, sem entender, sem conseguir me mover, sem conseguir enxergar nada além daquela parede. O que me tirou dali não foi a porta abrindo. Foi uma frase do apóstolo Paulo que entrou de um jeito que eu nunca esqueci. Ele escreveu que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Impedidos, bloqueados. A porta fechada foi Deus. E foram exatamente esses bloqueios que os levaram para a Macedônia, onde o maior fruto da missão de Paulo aconteceu. Eu entendi naquele dia que a porta fechada na minha vida não era Deus falhando. Era Deus me redirecionando para o lugar certo. E foi a partir desse entendimento que eu parei de empurrar o que estava fechado e comecei a procurar o que estava sendo aberto. Hoje eu olho para aquela porta que não abriu e só consigo agradecer, porque o que está do outro lado dela nunca seria o que Deus havia planejado para mim. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também estão presas numa porta fechada e precisam entender que Deus está redirecionando. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. Existe uma lógica no modo como Deus opera que contradiz completamente o instinto humano. O instinto humano diz: porta aberta é bênção, porta fechada é problema. Deus diz: depende de onde a porta leva. No livro de Apocalipse, Jesus se apresenta como aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele não fecha por descuido, não fecha por esquecimento. Não fecha porque não se importa com o seu sonho. Ele fecha com a precisão de quem enxerga o destino final e sabe que aquele caminho não leva até lá. E quando Deus fecha uma porta, Ele não está dizendo não para o seu sonho. Está dizendo não para aquele caminho específico. Porque há outro caminho que você ainda não consegue ver, que leva ao mesmo destino com muito mais profundidade, muito mais propósito e muito menos dano. O problema é que a gente fica tão fixado na porta fechada que não consegue virar os olhos para o que está sendo aberto. Fica empurrando o que está trancado. Fica sofrendo pelo que não veio. E enquanto isso, do lado que a gente não está olhando, algo está sendo aberto. Paulo e a equipe foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia.
Tentaram a Bitínia, impedidos de novo. 2 portas fechadas em sequência. E foi no desconforto desse redirecionamento que a visão do homem macedônio apareceu. E foi lá que o maior fruto aconteceu. Preciso parar aqui por um segundo, porque se você chegou até esse momento, eu sei que alguma coisa está mexendo com você. Talvez você esteja pensando numa porta fechada que ainda dói, num sonho que não se cumpriu do jeito que você havia planejado, num não de Deus que você ainda não conseguiu entender. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve. Lugar certo. Escreve como uma declaração de fé, de que você acredita que Deus está te levando para o lugar certo, que a porta que fechou não foi rejeição, foi redirecionamento. Escreve lugar certo e volta, porque o melhor dessa mensagem ainda está por vir. Paulo e Silas estavam na 2ª viagem missionária com um plano claro: pregar o evangelho na província da Ásia. Era uma decisão que fazia todo sentido. A Ásia era um centro cultural e comercial enorme. O impacto seria imenso. Mas a Bíblia diz simplesmente: foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Uma porta fechada por Deus. Depois tentaram a Bitínia, ao norte. E o Espírito de Jesus não os deixou. Outra porta fechada. Do ponto de vista humano, era confusão total. 2 planos bloqueados em sequência, sem explicação, sem rota alternativa clara. E foi nessa noite de incerteza, nesse lugar de redirecionamento sem destino visível, que Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles foram. E foi na Macedônia que Lídia foi convertida, a primeira convertida da Europa, que a jovem escrava foi libertada, que Paulo e Silas foram presos, cantaram no cárcere, e o terremoto abriu as portas, que o carcereiro e toda a sua família foram salvos naquela mesma noite, que igrejas foram fundadas que mudaram gerações. Se a porta da Ásia houvesse aberto, nada disso teria acontecido. A porta fechada não foi o fracasso do plano de Paulo, foi o começo do plano de Deus. E as portas que estão fechadas na sua vida podem estar fazendo exatamente isso agora. A história de José é talvez o exemplo mais radical de redirecionamento divino que existe. Porque em nenhum momento do processo, a porta que se fechava parecia ser parte de um plano. A cisterna parecia abandono, a escravidão parecia fim, a prisão parecia esquecimento. O copeiro que se esqueceu parecia mais uma traição numa sequência de traições. Cada porta que fechava era mais uma evidência de que Deus havia abandonado. Mas José fez algo que Carlos não conseguiu fazer. Ele não ficou preso à porta que havia fechado. Não passou os anos na prisão repassando mentalmente a porta da cisterna. Ele esteve presente em cada lugar onde chegou. Foi fiel em cada ambiente. Foi excelente onde foi colocado. E foi essa fidelidade no lugar do redirecionamento que chamou a atenção de Deus e dos homens em cada etapa. Quando finalmente chegou ao trono do Egito, José olhou para trás e disse algo extraordinário aos irmãos que o haviam vendido. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ele havia chegado a um ponto em que conseguia ver o fio dourado que corria por dentro de cada porta fechada. E esse fio não era abandono, era direção. Era Deus construindo o caminho mais eficiente para o destino mais glorioso. Cada não havia sido um passo na direção certa. Então eu quero te propor uma mudança de pergunta hoje. Porque a pergunta que você está fazendo pode estar te mantendo preso onde você não precisa mais ficar. Se a pergunta é, por que essa porta fechou? Você vai ficar olhando para a parede. Vai tentar entender o que fez de errado. Vai carregar a porta fechada como um peso no coração. Mas se a pergunta mudar para onde essa porta fechada está me apontando, tudo muda, porque você vira os olhos da parede para o horizonte. Você começa a enxergar o que está sendo aberto em vez de ficar sofrendo pelo que está fechado. Carlos ficou preso na pergunta errada. Marcos fez a pergunta certa, e essa diferença determinou onde cada um chegou. Eu já fiz as 2 perguntas.
E sei, por experiência, que a segunda liberta enquanto a primeira aprisiona. Então eu te convido hoje a olhar para as portas fechadas da sua vida com olhos diferentes, não como evidência de abandono, como evidência de direção, como Deus dizendo: não é por aqui. O lugar que preparei para você não fica atrás dessa porta. Fica na direção que ainda não enxerguei. E quando você virar os olhos, vai começar a ver o que estava sendo aberto enquanto você estava empurrando o que estava fechado. E agora eu quero que a gente chegue juntos diante de Deus, não para cobrar uma explicação pelas portas que fecharam, mas para receber a paz de quem confia no arquiteto do caminho, para soltar as portas que foram trancadas de propósito e para abrir os olhos espirituais para o que está sendo aberto do lado que você ainda não estava olhando. Eu aprendi que a oração mais libertadora que existe não é: por que fechaste essa porta? É: Senhor, abre os meus olhos para onde estás me levando. Essa oração muda tudo, porque ela desloca o foco do problema para o destino, da parede para o horizonte. Fecha os olhos agora. Coloca a mão no peito. Respira fundo, bem devagar. E pensa na porta que ainda está te prendendo, no não que ainda dói. E com as mãos abertas, vamos entregar essa porta para Deus e pedir que Ele abra os olhos para o que está sendo aberto. Senhor meu Deus, meu Pai e o guia dos meus caminhos, eu venho diante de Ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas, e o Senhor conhece as portas fechadas que cada uma está carregando, o emprego que não veio, o relacionamento que não deu certo, o sonho que não se cumpriu do jeito que foi planejado, o não que chegou quando se esperava um sim, o redirecionamento que doeu porque parecia rejeição. Pai, assim como eu já fui o Carlos dessa história, que ficou preso na porta errada, fazendo a pergunta errada, muitas dessas pessoas também estão lá agora. E o Senhor as conhece. Conhece a mágoa, conhece a confusão, conhece a tentação de concluir que Deus falhou. Senhor, hoje eu te peço que tu faças o que só tu podes fazer. Que entres nessa confusão e tragas clareza. Que entres nessa mágoa e tragas paz. Que tu abras os olhos espirituais de cada pessoa que está ouvindo para que consigam ver o que está sendo aberto do lado que ainda não estavam olhando. Que cada porta fechada deixe de parecer abandono e comece a parecer direção. Que o não de Deus seja compreendido como a misericórdia mais profunda que existe. Quebra agora todo o espírito de amargura que as portas fechadas plantaram. Quebra o ressentimento com Deus por não ter respondido como se esperava. Quebra a fixação na parede que impede de ver o horizonte. Quebra a identidade construída sobre o que não foi, sobre o que não deu certo, sobre o que não veio. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, assim como Paulo foi impedido da Ásia para ser enviado à Macedônia, onde o maior fruto aconteceu, eu declaro que cada porta fechada na vida dessas pessoas está apontando para uma Macedônia, para um destino com mais profundidade, mais propósito, mais fruto do que aquilo que estava sendo pedido. Que os olhos sejam abertos para a visão do homem macedônio, para o próximo passo que está sendo mostrado agora. E que assim como José, cada pessoa que está ouvindo consiga um dia olhar para trás e dizer: não foram os homens que me enviaram para cá, foi Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora repete comigo: estou no lugar certo. A porta que fechou não foi abandono, foi direção. Deus não estava atrasado, estava me redirecionando. E o que Ele preparou para mim é melhor do que o que eu estava pedindo. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu no Carlos ou no Marcos dessa história e hoje escolheu fazer a pergunta certa diante das portas fechadas, escreve nos comentários: estou no lugar certo. Escreve como uma declaração de fé de que você confia que Deus está te levando para onde precisa ir. Mesmo que o caminho passe por portas que fecharam, mesmo que o redirecionamento tenha doído,
você está no lugar certo. Escreve para que outras pessoas que também estão presas em portas fechadas vejam e sejam encorajadas a virar os olhos para o que está sendo aberto. E se você conhece um Carlos, alguém que está amargado por um não de Deus, que está empurrando o que está trancado, manda esse vídeo agora. Pode ser a mudança de pergunta que essa pessoa precisava para sair de onde está. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. E lembra sempre, Deus não estava atrasado, não estava ausente. Estava fechando o que precisava fechar para abrir o que vai te levar onde Ele sempre planejou. Que Deus abra os seus olhos para o caminho certo. Até o próximo vídeo. Fique em paz.